Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, para cada pessoa, para cada lar, para cada família, para a igreja, para todos que nos acompanham nesse dia. Que alegria poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É maravilhosa a oportunidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus e ter a nossa fé edificada. E hoje nós queremos, trazer uma palavra para abençoar a sua vida, para fortalecer o seu espírito, para animar a sua fé, para fazer crescer, para ativar a vida de Deus que existe dentro de você. E eu quero ler agora um versículo que está em Mateus, capítulo 9, versículo 17, que diz assim: são palavras de Jesus: nem se põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perde nem o odre e nem o vinho. Essas foram palavras de Jesus, A nossa vida, ela vai acontecendo, ela tem ciclos, ela requer mudanças, ela tem novidades, acontecem coisas inesperadas, Ela não é sempre um mar de rosas. E todos nós queremos as bênçãos de Deus, queremos viver o extraordinário da parte de Deus, queremos viver coisas bacanas, Queremos experimentar coisas boas. Mas aqui Jesus ele dá uma recomendação para a gente. Por quê? Porque não acontece nada na nossa vida sem a gente tomar uma decisão. Deus, ele diz que ele tem pensamentos maravilhosos para a gente e muito além do que a gente consegue até planejar ou sonhar. Só que a decisão sempre vai ser nossa. As coisas só acontecem diante de uma decisão. E aqui é tão tremendo porque Jesus ele está falando aqui, olha, não dá para colocar vinho novo, você quer novidade de vida, Não dá para colocar vinho novo em odre velho. O que isso quer dizer? O que era o odre? O odre era um recipiente feito com pele de animais para transportar líquido. E aquele odre então recebia o vinho novo. O vinho novo fermentava, aquele odre ele expandia e ali ele fermentava até que o vinho tivesse no ponto e ficasse bom. Mas daí Jesus disse assim, olha, mas não dá para colocar vinho novo em odre velho, porque senão vai rebentar e vai se perder o odre e vai se perder o vinho. E então Jesus ele ensina pra gente que ele sempre tem uma novidade de vida, mas não dá para trazer coisas novas dentro de uma estrutura velha. Porque aquilo que Deus traz para a nossa vida sempre vai fazer a gente crescer, sempre vai fazer a gente expandir. E nós estamos prontos para receber o novo de Deus. Nós somos esse recipiente. E nós estamos prontos para expandir. O novo de Deus nunca vai caber dentro da nossa estrutura velha. Então nós temos que tomar uma decisão na nossa vida, de querer romper para experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a expansão, ela muitas vezes ela pode doer. Por quê? Porque ela nos tira da zona de conforto. Lembra, muitas vezes os filhos, eles reclamam muitas vezes de um período que eles dizem que eles sofrem da dor do crescimento. Então muitas vezes assim também é na vida. Para a gente crescer, para a gente expandir, a gente vai sair da nossa zona de conforto e isso muitas vezes vai ser desagradável, porque a gente adora fazer o que a gente faz sempre. A gente adora ter aquela segurança daquilo que a gente já sabe fazer bem. Mas de repente Deus está dizendo, acabou esse tempo.
Agora é hora de você provar coisas novas, né? E pode ver que Jesus disse, olha, o velho não suporta a fermentação do vinho novo. Por que o velho não suporta? Porque aquele odre velho, ele está inflexível, ele está seco. Ele já está naquele período da inércia, ele não quer mudança, e muitas vezes existem recipientes humanos dessa maneira. Eu não quero mudar, eu quero fazer o que eu faço a vida inteira, né? Eu não sou flexível, falta graça, falta unção do Espírito Santo, falta vida de Deus. Tem gente que carrega o nome de Deus, mas está morto, está sempre amargo, está sempre mal-humorado, está sempre triste, está sempre negativo. Então esse é um odre velho que não vai suportar a novidade de Deus. E eu coloquei aqui que o velho é aquela coisa parada, né? Que tá ali, que não gosta de se atualizar, que não gosta de mudança. E se a gente perceber, tudo que é inflexível, tudo que é duro, tudo que é seco, ele quebra. Ele é mais fácil de estragar. E é mais fácil de colocar tudo a perder. Aquele que é inflexível, né? Um odre inflexível é aquele odre religioso, cheio de costume. Tem que ser do jeito dele, né? E quando Deus diz que tem que mudar? E quando Deus diz que é outro tempo? Nós somos esses recipientes. E o vinho é a presença do Espírito Santo que Deus quer derramar na nossa vida. E o Espírito, ele sempre traz coisas novas. As coisas de Deus sempre são muito mais grandes do que nós podemos comportar. Por isso essa fermentação, porque Deus, ele faz crescer, ele faz expandir. E ele quer te levar a fazer coisas que você achava que você não tinha capacidade. Porque é o próprio Espírito Santo que quer fazer a obra na tua vida, para que a glória seja de Deus. E muitas vezes, como essa fermentação, ele vai nos proporcionar passar por processos onde nós vamos ter que expandir e ao mesmo tempo passar por esse processo assim como o vinho passa, para amadurecer e ficar saboroso. Ninguém gosta do processo, todo mundo só gosta do resultado que o processo produz. Mas o vinho, ele só fica bom depois de ele passar o processo e passar por esse tempo que ele precisa para realmente chegar no ponto, né? E assim nós temos que entender que nós somos escolhidos de Deus, que nós somos capacitados pelo Espírito Santo com a vida de Deus para suportar os processos, para ter a capacidade de expandir e conservar a vida de Deus, conservar a alegria. O Espírito Santo é quem nos capacita, é quem nos fortalece, é quem nos fortifica para ser quem Deus desejou que a gente fosse. E a coisa mais maravilhosa que a gente pensa é que Jesus, no primeiro milagre que ele realizou, justamente o que ele fez? Ele transformou água em vinho. Jesus, ele se preocupa quando a alegria acaba, porque imagina num casamento, acabar o vinho. E o vinho, na verdade, cada vez que a gente fala do vinho na Bíblia, ele representa a alegria. Jesus, ele se preocupa quando a alegria da nossa vida acaba. E ele, na verdade, quer trazer essa multiplicação para nos levar a uma vida plena. E até nessa história que Jesus transformou água em vinho, quando as pessoas provaram e não sabiam que era Jesus que tinha transformado a água em vinho, quando eles levaram para provar aquele milagre, o mestre Sala disse: olha, meu Deus, todo mundo coloca o vinho bom primeiro e você deixou o melhor vinho por último.
Jesus, ele não faz nada pela metade, ele não faz nada mal feito. E ele quer que a nossa alegria também seja completa na nossa vida. E é bem interessante que Jesus sempre faz um milagre numa situação tão diferente, né? Porque as pessoas têm o hábito de questionar, mas onde Deus está quando acontece uma catástrofe, uma fatalidade, uma desgraça, um acidente, uma morte no meio de uma peste, no meio de uma guerra, né? As pessoas dizem, onde que está Deus? E na verdade, Jesus vem para a terra como Filho de Deus, e o primeiro milagre que ele faz é transformar água em vinho. Ele se preocupa que na festa de um casamento a bebida acabou. Por quê? Porque isso quer dizer que Jesus ele quis deixar registrado que ele gosta de se regozijar com as nossas situações e também com as nossas alegrias. Ele gosta de festa, ele gosta de alegria, ele gosta de estar presente quando algo interrompe a presença da alegria na nossa vida. Quando dá alguma coisa errada, quando a gente perde a alegria, Jesus quer estar presente para trazer a alegria de volta. Mas a quem é que nós recorremos quando nós perdemos a nossa alegria? Aos medicamentos, a outros subterfúgios, né? E muitas vezes a gente não vai para aquele que é o autor da nossa vida, né? Jesus conhece a gente na essência e ele sempre usa algo da nossa essência para fazer o milagre que a gente precisa, assim como nesse milagre as pessoas contaram com uma pequena participação daquilo que já existia. Jesus mandou encher as talhas de água para transformar em vinho. A água era uma coisa que eles tinham. O maior milagre Jesus transformou, mas ele sempre pede algo que você vai ter para entregar para ele. E assim eu lembro da história onde os cobradores de impostos vieram cobrar os impostos de Jesus e ele, para não causar confusão, ele disse: Pedro, vai lá, pesca um peixe. Quando você pegar esse peixe, vai ter moeda na boca dele, paga o meu imposto e paga o teu. Quando é que alguém pesca um peixe com dinheiro na boca? Nunca. Mas eu pergunto para você, o que Pedro fazia antes de ser um discípulo de Jesus? Ele era um pescador. Pescar era uma coisa que Pedro sabia fazer. Então Jesus, ele sempre conta com a nossa pequena participação de algo que a gente pode oferecer. O impossível ele faz, mas o possível nós fazemos. O que cabe a nós é tomar uma decisão, porque Deus pega o nosso ordinário para fazer o extraordinário. O que Deus conta com a gente é a nossa obediência e a nossa decisão. Porque se nós não decidirmos fazer alguma coisa, Deus pode ter milagres extraordinários, mas eu posso não querer viver aquilo. Tem alguns exemplos na Bíblia de pessoas que decidiram romper, que decidiram expandir, que não aceitaram mais aquela situação que elas estavam vivendo, que é justamente o que eu estou querendo falar para vocês nessa noite. Se a gente pegar a mulher do fluxo de sangue, ela interrompeu uma multidão e ela fez uma coisa que ela não poderia ter feito, mas ela disse: eu estou cansada de viver isso aqui 12 anos. Eu estou cansada de ter o vinho da minha vida ter sido roubado, a minha alegria ter sido roubada. Ela estava doente, ela estava fraca, ela estava pobre, ela já tinha gastado tudo que ela tinha, com um médico e não tinha ficado boa. E aquele dia ela disse: eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou até Jesus e Ele vai fazer o meu milagre. Aqueles amigos, lembra que desceram o amigo deles por uma maca através do telhado para Jesus curar? Eles tomaram uma decisão: nós vamos fazer alguma coisa por esse nosso amigo. E não importa o nível de dificuldade, porque o milagre vai acontecer. Eles tomaram uma decisão.
E o cego de Jericó, né? O cego de Jericó, ele chegou lá e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo dizia: cala a boca, fica quieto, ele não vai te escutar, ele não vai olhar para ti. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todas as pessoas que experimentaram um milagre, que expandiram, que passaram por esse processo, eles tomaram uma decisão de não aceitar mais, ficar naquela medida, ser um odre seco, ser um odre inflexível. Não, eu vou experimentar, eu vou arriscar. Mesmo que a multidão me rejeite, eu vou lá, eu vou tocar nas vestes de Jesus, eu vou experimentar o milagre. Se eu só tocar, eu vou ser curado. E você está decidido a tomar uma decisão para experimentar o novo de Deus? Não fique o tempo inteiro questionando, duvidando. Por quê? Porque muitas vezes a dúvida ela já é uma decisão. Eu não sei se eu vou, eu não sei se eu não vou. Né? A decisão já é a dúvida já é uma decisão muitas vezes. Tem gente que fica pensando uma vida inteira e nunca faz nada. Você não precisa entender como vai ser, onde vai ser, quem Deus vai usar, o que vai acontecer. Você apenas tem que crer. Não, eu vou experimentar um milagre e Deus vai agir na minha vida. Por quê? Porque Deus, ele não precisa ser entendido. Deus, ele é Deus, ele não precisa explicar. Ele é o Senhor. Nós somos aqueles que obedecem. E assim eu também quero falar de Hebreus 4,16, que diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha só o que está falando. Se aproximem com confiança, não é para ir com medo. Se aproxime com confiança do trono da graça, para que vocês possam receber misericórdia e encontrar graça no momento que vocês precisarem, em qualquer necessidade. Deus nos capacitará com a força, com a graça daquilo que é necessário. Aqui ele diz que nós podemos encontrar graça. A graça é um favor imerecido, é uma capacitação para aquilo que você precisa. E aqui diz que você pode encontrar graça se você se aproximar com confiança. Então ele te capacitará e ele vai fazer a diferença na tua vida. E ele tem sabedoria para dar para a gente. A Bíblia diz que aquele que não tem pode pedir que Deus dá. Em Tiago 3,17, ele diz assim: mas a sabedoria que vem do alto, que vem da onde? Do alto. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois ela é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Olha que coisa tremenda. Isso tudo está à nossa disposição quando nós temos a coragem, a decisão de nos aproximar do trono da graça de Deus com confiança. Deus, ele quer nos capacitar com essa sabedoria, mas não é uma sabedoria humana. Porque a Bíblia diz que a sabedoria humana, muitas vezes, ela é terrenal e ela é maligna, ela é maléfica. Tem muita gente que tem sabedoria para fazer o mal, mas a Bíblia diz que a sabedoria que vem dele é pura, é pacífica, é amável, é compreensiva, cheia de misericórdia, tem bons frutos, é imparcial e é sincera. Se você pensar o primeiro tópico, puro, o puro é algo que não tem mistura, que não tem má intenção. Depois ele diz, é pacífico, a sabedoria de Deus é pacífica. A sabedoria de Deus produz paz. E nem sempre um pacificador, nunca vai dar para ser um pacificador se você não tiver paz internamente. E para ser um pacificador não quer dizer que você
sempre vai ficar quieto, tudo, não vou falar, não vou resolver para não dar confusão. Não quer dizer isso. Muitas vezes ser um pacificador vai ser necessário questionar, confrontar, corrigir. A diferença é que isso é feito com um espírito manso, sem atacar e com amor. Porque muitas vezes a paz, para ter paz, nós precisamos fazer uma correção. Para ter paz, nós precisamos corrigir, exortar, conversar, resolver. Mas tudo isso é com espírito manso e é com amor. Aqui, como diz, a sabedoria de Deus, ela é amável, como nós falamos aqui. A sabedoria de Deus, ela vai te transformar numa pessoa amorosa. Depois diz que é compreensível. O que é uma coisa compreensível? É alguém que tem flexibilidade, que compreende, que está disposto a olhar com outros olhos as pessoas. Depois ele diz, olha, ele é cheio de misericórdia. Ele sente a misericórdia do coração da outra pessoa. A misericórdia é sentir a miséria do coração da outra pessoa. Depois ele diz, a sabedoria de Deus vai trazer bons frutos. Tem muita gente que dá fruto para o mal. Tem muita gente que usa os seus recursos, que usa a sua inteligência, que usa a sua vida, que usa a sua influência para fazer o mal. Mas aqui ele diz, a sabedoria de Deus vai te fazer ter muitos bons frutos. E a última parte diz que a sabedoria de Deus, ela vai ser imparcial e vai ser sincera. E o que fala de ser imparcial? É de executar a justiça, é de ser justo, né? É de dar a cada um o que cada um merece, né? E depois ser sincero, é ser verdadeiro, é não ter... O sincero vem da palavra sincera, né? Como muitas vezes a gente já falou. Então, é uma pessoa que é transparente. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração essa noite. Que você venha refletir. Poxa, eu quero viver um novo da parte de Deus. Eu quero viver os milagres de Deus. Mas eu tenho que fazer uma pergunta para mim mesmo. Eu estou disposta a expandir? Eu estou disposta a passar por esse processo que vai me transformar, que vai me tirar dessa zona de conforto, que vai me fazer enfrentar o que eu preciso para viver o milagre, o novo da parte de Deus? E depois de tudo isso, eu não só quero viver isso, mas eu quero ter alegria efetuando tudo o que eu preciso efetuar, porque Jesus, ele veio para me dar vida e vida com abundância. E tudo que eu tiver para fazer, eu quero fazer executando com muita alegria. Jesus quer restituir a minha alegria. E eu tenho que ter essa disposição, como nós falamos aqui, para entregar o meu ordinário, porque Deus, ele sempre conta com a menor parte. E o milagre ele faz. Então que nós tenhamos essa palavra guardada no nosso coração, que nós podemos nos achegar ao trono da graça, cheios de confiança, porque Ele quer nos capacitar com tudo que nós precisamos para executar o propósito que Ele tem no coração dele para a gente, que é um caminho grande, que é um pensamento tremendo, né? Então, assim, Deus, Ele vai nos revestir com a sabedoria de tudo que nós precisamos para viver isso. Uma sabedoria que ela é pacífica, que ela é pura, que ela é amável, que ela é compreensível, que ela tem misericórdia, que ela dá fruto, que ela é imparcial, que ela é sincera. E eu quero profetizar que você vai viver coisas grandes e tremendas, que você vai dar alegria para o coração de Deus, que um dia você vai chegar diante de Deus e as suas mãos não vão estar vazias. Você vai ter bons frutos para apresentar e vai glorificar o nome de Deus através da sua vida.
E nesse momento eu quero orar, né? Eu quero orar com cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite, para que o seu coração realmente seja ativado pelo poder do Espírito Santo, para que você venha viver coisas novas, para que você tenha decisões corretas, para que você pare de ser imparcial, pare de ser indeciso, medroso. Mas nós queremos orar por um espírito de intrepidez, de coragem, um espírito vigoroso, para que você possa viver as coisas extraordinárias da parte de Deus. Senhor, nós queremos Te adorar por essa noite. Queremos Te adorar por cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Eu quero, Senhor, declarar que a presença do Teu Espírito é aquela que está aqui comigo e aquela que está aí com quem está assistindo. Tu és um Deus de perto, um Deus de longe. Para Ti não existe impossível. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Senhor, nessa noite nós queremos apresentar as nossas vidas. Nós queremos apresentar, Senhor, os Teus filhos que estão colocando diante de Ti agora uma decisão, querendo fazer a Tua vontade, querendo viver a Tua verdade. Deus, em nome de Jesus, nós queremos desvencilhar eles de tudo que atrapalha, para que eles possam correr a carreira da fé e viver coisas maravilhosas nessa terra. Eu quero abençoar, eu quero declarar um espírito, que o espírito da vida de Deus, a vida zoe de Deus, da vida, Senhor, no corpo, na alma e no espírito, para que eles sejam decididos, para que eles sejam firmes, para que eles sejam convictos para viver coisas grandes e tremendas da parte de Deus. Deus, em nome de Jesus, que eles sejam essas pessoas com uma sabedoria tremenda de Deus, que por onde eles andarem, eles sejam reconhecidos pelas virtudes que eles carregam, por ser parecidos com o Filho de Deus. Eles estão sendo conformados à imagem perfeita de Cristo nessa terra. Eu declaro uma sabedoria, Senhor, sobre a vida deles que é pura, uma sabedoria que é pacífica, uma sabedoria que é amável, uma sabedoria que vai trazer compreensão sobre a vida deles, uma sabedoria que vai trazer misericórdia, que vai ser imparcial e que vai trazer sinceridade. Eu abençoo eles, eu declaro que eles vão viver grandes testemunhos, porque eles não vão permanecer mais os mesmos, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, que essa seja uma semana poderosa em Deus. Lembre-se, decisão e obediência. Se decida, obedeça e tome posse com confiança da presença que nós podemos ter sobre a nossa vida, nos capacitando com a graça para executar qualquer coisa que o Senhor tem determinado para a nossa vida. Deus abençoe a tua vida, um grande abraço,